Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam aí com o texto que a gente vai ler, que é um pretexto para nós conversarmos sobre a cultura da morte que está instalada no mundo, em todos os aspectos do mundo, e quer dizer, aspecto cultural, político, social, jurídico, sociológico. Então, por qualquer lado que você se virar, você vai ver a adoração do deus grego da morte, né? O Thanatos. Né? E esse texto é um extrato do livro A Ditadura Científica, A Ascendência da Ditadura Científica, um exame da autocrítica epistêmica do século XIX ao século XXI. Embora seja do século XIX ao século XXI, vocês vão ver que nesse texto os autores recuam bem mais do que só ao século XIX, né? E nós vamos talvez gastar uns dois encontros para ler o texto todo, né? Porque são muitas ideias que vão ser evocadas aqui na cabeça de cada um de vocês, né? À medida que eu for lendo e comentando. Se vocês quiserem fazer comentários à medida que a leitura vá ocorrendo, por favor, sintam-se confortáveis de me interromper aqui, tá certo? Então, eu pus no texto a cultura da morte, mas o título, de fato, desse trecho do livro é Thanatos universalizado, o culto ao suicídio da classe dominante. Né? Ah, meu belo rostinho, isso vai ser uma maravilha para você, Juliana. Então, vamos começar aqui e depois a gente comenta algumas coisas. Para aqueles que acompanharam as minhas palestras sobre gnose e panteísmo, as coisas vão ficar mais claras. E eu espero poder complementar para quem não acompanhou ou quem não está muito bem familiarizado com os conceitos de gnose e panteísmo. Né? Então, uma das muitas dialéticas que dividiram a humanidade ao longo da história foi a do espiritualismo contra o materialismo. Como normalmente ocorre com a dialética, as entidades ideacionais concorrentes que se encontram envolvidas no conflito não têm relação dicotômica. É a mesma coisa da esquerda e da direita, né? Em vez disso, elas representam variantes da irracionalidade metafísica. Alguém eleva a alma em detrimento do corpo físico, enquanto outra pessoa eleva o corpo físico em detrimento da alma. Invariavelmente, a síntese de ambos resulta em nihilismo cínico e na primazia de alguma forma de gnosticismo autoritário. A emergente religião mundial da ditadura científica está nascendo exatamente desse clima dialético. Michel Foucault afirmava que a alma é a prisão do corpo, ao contrário da gnose. Né? Essa afirmação é algo verdadeiro em relação ao espiritualismo. Este tende a conferir absoluta primazia metafísica e epistemológica à alma. Enquanto isso, o corpo é tratado como um infeliz e irritante apêndice.
Embora a importância da alma seja evidente, o espiritualismo praticamente a separa do corpo físico e descreve sua relação com a corporeidade como uma espécie de acidente. No esquema conceitual espiritualista, o corpo torna-se um impedimento à aquisição de conhecimentos da humanidade, sendo visto com crescente escárnio. Tal visão parece ter sido comum entre os primeiros filósofos gregos, tendo sido sustentada por Sócrates e seu protegido, Platão. Em Fédon, Platão afirma. Então, essa visão gnóstica, né, vinda da filosofia grega, ela teve uma grande influência no cristianismo, né? Tá certo? E ela vai desabrochar em várias formas, ao longo da história da igreja. Essa coisa do espiritualismo, não é? Dessa coisa de se dar maior importância à alma do que ao corpo. Né? Essa nunca foi a posição da igreja, tá certo? Nunca. Então ele faz uma citação de Fédon aqui. Né? O corpo oferece-nos inúmeras distrações na busca do nosso necessário sustento e eventuais doenças que nos ataquem atrapalham nossa busca pela realidade. O corpo ainda enche-nos de amores e desejos e medos e todos os tipos de fantasias em um sem número de bobagens, cujo resultado é literalmente a nossa eterna falta de oportunidade de pensar. Guerras, revoluções e batalhas devem-se única e exclusivamente ao corpo e seus desejos. Todas as guerras são travadas visando a aquisição de riqueza, e a razão pela qual temos que adquirir riqueza é o corpo, pois somos escravos a seu serviço. É por todos esses motivos que temos tão pouco tempo para a filosofia. E como se não bastasse, caso obtenhamos alguma trégua das reivindicações do corpo e nos voltemos para alguma linha de investigação, o corpo, mais uma vez, intromete-se em nossas diligências, interrompendo-nos, perturbando-nos, distraindo-nos e impedindo que tenhamos qualquer vislumbre da verdade. Com efeito, estamos convencidos de que, se quisermos algum dia obter puro conhecimento de algo, devemos nos livrar do corpo e contemplar as coisas por si mesmas com a própria alma. Então, livrarmos do corpo. Essa expressão é bom que a gente mantenha ela na nossa cabeça, né? Livrarmos-nos do corpo. Ou seja, ele está... Platão está aqui reclamando do corpo porque ele atrapalhava o Platão de pensar, né? Tá certo? E de fazer filosofia, né? Tá certo? Nos livrar do corpo. O que começa a base da cultura da morte. Tá? Invariavelmente, uma Weltanschauung, isso aqui é cosmovisão em alemão. Ele vai usar essa palavra no texto muitas vezes. Não sei se neste, mas no livro todo ele... Então isso é cosmovisão, né? Uma cosmovisão tão sombria dissemina uma mórbida obsessão pela morte. Afinal, dada a suposta inconveniência do corpo físico, não representaria a morte tão almejada libertação? Mais uma vez, eis a tese compartilhada por Sócrates e Platão. À medida que o discurso em Fédon prossegue, Platão exalta a morte. Parece, a julgar pelo argumento, que a sabedoria... Isso é Platão aqui, né? Parece, a julgar pelo argumento, que a sabedoria que desejamos e na qual afirmamos ter colocado nossos corações, só poderá ser obtida quando estivermos mortos, e não durante nossas vidas. Se nenhum conhecimento puro é possível na companhia do corpo, então ou é totalmente impossível adquirir conhecimento, ou só é possível após a morte, porque só então a alma estará separada e será independente do corpo. Parece que enquanto estivermos vivos,
continuaremos mais próximos do conhecimento se evitarmos tanto quanto pudermos todos os contatos e associações com o corpo, exceto quando forem absolutamente necessárias. E se, em vez de nos permitirmos ser infectados por sua natureza, purificarmos-nos dele até que o próprio Deus nos dê a libertação. Dessa forma, ao nos mantermos descontaminados das loucuras do corpo, provavelmente alcançaremos a companhia de outros como nós e obteremos o conhecimento direto de tudo que é puro e descontaminado, ou seja, presumivelmente da verdade. Para quem não é puro, atingir o reino da pureza seria, sem dúvida, uma violação da justiça universal. Então, o corpo é impuro, a alma é pura, conhecimento só está disponível aos puros. Isso é gnose do mais alto gabarito, tá? Não é gnose de um louco, né? Tá certo? Não é gnose de um louco. É gnose de um grande filósofo grego, da mais alta expressão do paganismo. Tá certo? Então, não é de se desprezar essa gnose de Platão. Tanto é que ela teve uma influência imensa nos padres da igreja. Né? Santo Agostinho era maniqueísta, muito influenciado por Platão. Né? Só a santidade de Santo Agostinho pôde protegê-lo dessa gnose. Né? Enfim, ele foi maniqueu, né? As orações de Santa Mônica que o converteram para a religião, né? Verdadeira. Então, o corpo é um impedimento. O corpo é uma espécie de prisão. Nós não vemos a realidade com o nosso corpo. Por isso nós temos que aniquilar o nosso corpo, de alguma forma. Esse texto aqui é a base do ascetismo gnóstico. O ascetismo gnóstico, muito diferente do ascetismo cristão, ele é uma forma de morte em vida. A cultura da morte está intrinsecamente ligada ao ascetismo gnóstico, que é de uma influência oriental. Né? O budismo participa dessas ideias também. Né? Tá certo? É evidente que o otimismo passa ao largo dessa cosmovisão. A gnose é pessimista, né? Porque ela quer destruir o corpo. Em um mundo dessa natureza, a autoimolação constituiria um dever meritório. Autoimolação. Por fim, essa forma de pensar combinou-se com o cristianismo, dando origem à aberração do gnosticismo. Ele está chamando aqui, na classificação dos autores, gnosticismo é a gnose pós-cristã. A gente sabe que a gnose não nasceu com o cristianismo, obviamente, né? Porque Platão não era cristão. Né? A gnose é muito mais antiga do que o cristianismo. Né? E ela nunca abandonou o cristianismo. E hoje ela comanda o mundo de várias formas, mas uma delas e principais é a cultura da morte, é a cultura da desvalorização do corpo. É a cultura de que nós temos que morrer para atingir a verdade. Né? De acordo com esse universo, de acordo com o gnosticismo, né? O universo físico é o inferno. Então, a criação de Deus, a criação da natureza, é o inferno. A natureza é má. Né? Também é uma constante na gnose. A existência corpórea é uma prisão que acorrenta o homem por meio dos agentes demoníacos do espaço e do tempo. Então, a gnose considera espaço e tempo uma criação demoníaca, de um Deus mau. Certo? De um Deus mau. As limitações de espaço e de tempo
Tá certo? Nós vimos isso nas palestras lá da gnose, né? Para quem viu, está familiarizado com esse conceito. Mantendo-se coerente com a adoração da morte pelos gregos, o gnosticismo também acalentava o desejo de suicídio. Os albigenses, os cátaros, né, da Idade Média, são um exemplo disso. Essa seita gnóstica determinava o suicídio, defendendo a fome como o principal meio de se livrar de si mesmo. Eles tinham, inclusive, um ritual, que eu esqueci agora o nome desse ritual. É o ritual do suicídio. Né? E, obviamente, eles eram abortistas, porque eles achavam que era um desfavor nós colocarmos mais corpos neste mundo. Tá certo? Então, ele lembra aqui muito bem os cátaros, né, os albigenses. E por isso a igreja foi tão determinada em destruir os albigenses. Porque ela sabia o perigo que isso ia determinar na face da terra. Infelizmente, enfim, é o que nós temos hoje. No outro polo dessa dialética, reside o materialismo, que confere primazia absoluta à matéria. Correspondiam à supremacia dessa doutrina metafísica os dogmas de Karl Marx e Charles Darwin. Ironicamente, ambos os ideólogos simplesmente reiteravam os preceitos do gnosticismo dentro do contexto do naturalismo gnóstico. Então, o materialismo ele é herdeiro do gnosticismo. Né? Tem uma obra do Eric Voegelin, que eu acho que não está traduzido, pelo menos, eu não encontrei, se chama Ciência, Gnosticismo e... como é que é? Política, Ciência e Gnosticismo. E que ele tem um capítulo que ele vai mostrar como que a teoria de Marx é agnóstica. Né? Marx era satanista, obviamente, vocês sabem disso, né? Ironicamente, ambos os ideólogos simplesmente reiteravam os preceitos do gnosticismo dentro do contexto do naturalismo metafísico. A Encyclopedia of Religion revela que, abre aspas, tanto Hegel quanto seu discípulo materialista Marx podem ser considerados descendentes diretos do gnosticismo. Hegel tem um artigo do professor Marcelo Andrade, que é sobre Hegel, sobre o gnosticismo de Hegel. Eu não sei agora o título. Hegel, um gnóstico, alguma coisa. Tem um adjetivo aí. Se alguém puder depois achar isso aí e mandar o link aí. Mas o professor Marcelo Andrade tem um texto sobre Hegel que ele prova exatamente como que Hegel era um gnóstico chinfrim. Tá? O darwinismo, que atuou como a ciência legitimadora do marxismo, equivale a pouco mais que um mito gnóstico. E é exatamente como o mito gnóstico que o darwinismo ele se implanta no mundo. Ele não tem nada a ver com ciência. E não adianta a gente falar isso, que ele não tenha nada a ver com ciência, porque a importância dele não é científica, é mitológica. Você não usa argumento científico para destruir um mito. O mito tem uma natureza diferente da ciência. Por isso que todas as discussões sobre darwinismo, quando elas resvalam pela discussão científica, elas são interessantes, elas são ilustrativas, mas elas não têm a menor efeito no mito. O mito ele se implanta independente da ciência. Então, o darwinismo não tem nada a ver com ciência, não é científico, porque ele é mito gnóstico. Né? O Dr. Wolfgang Smith discorre sobre o assunto. Aqui ele vai citar o Wolfgang Smith, né? Que é até muito famoso no Brasil. Né? Então vamos lá com o Wolfgang Smith. Como teoria científica, o darwinismo
já teria sido descartado há tempos. A questão, entretanto, é que a doutrina da evolução varreu o mundo, não por força de seus méritos científicos, mas precisamente por sua função como mito gnóstico. Nela se afirma com efeito que os seres vivos criaram a si mesmos, o que é, em essência, uma postulação metafísica. Então, essa postulação não é científica, ela é metafísica. Você está escolhendo uma metafísica. Tá? Assim, em última análise, o evolucionismo é, na verdade, uma doutrina metafísica adornada com uma roupagem científica. Essa roupagem científica está toda rasgada. Ela é toda furada. Ela não para em pé. Mas isso não importa. Porque a metafísica por trás é que importa. Que é uma metafísica gnóstica. Que inclui contradições, que despreza a causalidade, que despreza os princípios fundamentais da metafísica sã, da sã metafísica, metafísica aristotélica. Né? Melhor dizendo, é um mito cientificista. É o mito, e o mito é gnóstico por negar implicitamente a origem transcendente do ser. Pois, de fato, somente depois que a criatura viva foi especulativamente reduzida a um agregado de partículas é que o transformismo darwinista tornou-se concebível. O darwinismo, portanto, dá continuidade à antiga prática gnóstica de depreciar Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele perpetua, por assim dizer, a venerável tradição gnóstica de ataque a Jeová. E muito embora isso por si só possa alegrar os corações gnósticos, não podemos nos furtar de observar que a doutrina desempenha um papel vital na economia do pensamento neognóstico, pois somente sob os auspícios da autocriação darwinista, a boa nova, essa expressão em itálico, da autossalvação adquire algo parecido com o sentido. Então veja, o darwinismo ele é uma espécie de teoria da geração espontânea, não? Da autocriação. Mas não é a autocriação de uma coisa viva, não. É a autocriação de coisas não vivas, criando a vida. Porque se você retornar na origem do darwinismo, daqueles seres inferiores que evoluíram, você vai encontrar uma sopa primordial cujo conteúdo dessa sopa é só coisas inorgânicas. E essa coisa tem o poder, não é, de se transformar numa coisa viva. Não é? Então, aqui, a natureza tem uma espécie de propriedade de autocriação da vida e da própria natureza. Não é? Então, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, desaparece dessa metafísica. Não é? Edificado pelo mito gnóstico do darwinismo, o marxismo popularizou-se nas formas do comunismo e do fascismo. Ambos os campos ideológicos, que não são diametralmente opostos, como alguns cientistas políticos querem fazer crer, podem ser considerados formas de gnosticismo secular. É óbvio que ambos também foram ditaduras científicas. Seguindo a tradição gnóstica dos albigenses, dos cátaros medievais, né? Os contratos sociais que sustentam o comunismo e o fascismo equivalem a imensos pactos suicidas. Então, se vocês pegarem historicamente, sem complicação, só os registros históricos, esses dois regimes, eles são regimes altamente mortíferos. Eles querem acabar com a vida sobre a Terra. Não é? Eles são cátaros. Tá? Eles são cátaros. A dialética. Não.
A maioria dos regimes totalitários socialistas do século XX se autodestruiu, fosse pela estultificação financeira, resultante de economias planejadas marxistas, fosse pela violência revolucionária. Então, no mundo moderno em que nós adoramos Thanatos, tudo é usado para matar os seres humanos. Economia, o direito, a sociologia, a política, tudo está em relação direta com o deus Thanatos, deus grego da morte. A dialética do espiritualismo contra o materialismo pode testemunhar uma síntese hegeliana nas filosofias emergentes do transhumanismo, do singlaritarismo e de outras variantes futuristas da cosmovisão adotada pela classe dominante. O transhumanismo é um excelente exemplo. Essa filosofia não apenas expressa um escárnio inerentemente gnóstico ao corpo físico, mas também um completo desdém por toda a humanidade. O filósofo cristão C. Christopher Houck comenta a continuidade do pensamento gnóstico dentro do transhumanismo. O transhumanismo é, de certa forma, uma nova encarnação do gnosticismo. Ele vê o corpo simplesmente como a primeira prótese que todos aprendemos a manipular. Como cristãos, há muito rejeitamos as afirmações gnósticas de que o corpo humano é maligno. A incorporação é fundamental à nossa identidade, elaborada por Deus e santificada pela encarnação e ressurreição corporal de nosso Senhor. Ao contrário dos gnósticos, os transhumanistas rejeitam a noção de alma e a substituem pela ideia de um padrão de informações. Então, o transhumanismo é gnóstico em sua natureza. Tá? E ele é nietzschiano também. Ele é seguidor de Nietzsche. Né? O transhumanismo, ele vê o ser humano como corpo que é ruim, que é imperfeito, que é deletério, mas ele vê que ali dentro daquele corpo tem um padrão de informações que o fazem funcionar, só do ponto de vista material. E é aí que o transhumanismo quer atuar através das tecnologias modernas, ou seja, raptar, sequestrar o ser humano através de implantes de sistemas computadorizados do corpo que vão fazer o controle das informações que eles veem como sendo as informações que controlam o ser humano. Por isso que o transhumanismo traz o velho sonho de controlar completamente o ser humano, através desses padrões de informação que eles veem como um sistema computacional extremamente sofisticado e que agora, talvez, eles sonham, eles possam controlar isso através de implantação de sistemas informacionais dentro do nosso corpo. Né? Então, aqui saindo do texto do Christopher Houck, voltando para o texto dos autores, o transhumanismo dá continuidade à tradição gnóstica secular, ao tentar imanentizar o eschaton. O eschaton é o objetivo final, né? Nesse plano ontológico por meio da transformação tecnológica da humanidade. Ou seja, nós vamos criar, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, mas criar um ser que não seja humano. Ele vai transcender ao ser humano e se tornar um super-homem, um pós-homem. E aí que ele é seguidor de Nietzsche. Né? Então, o transhumanismo vai fazer a obra que Deus não fez. Ele vai fazer o homem perfeito. Mas a hora que esse homem for perfeito, ele já não será mais homem.
Ou seja, vai ser a morte que Platão sempre sonhou. Ele dizia, só conosco mortos nós podemos atingir a verdade. Então o transhumanismo ele procura viabilizar essa morte, né? Transformando o homem no estado que ele está para um estado que ele não é mais homem. Ele é um super-homem, ele é um homem-máquina, um além-homem. Todas as expressões são expressões dos filósofos transhumanistas, tá? Eu não estou criando nenhum tipo de expressão aqui não, tá? Esse além-homem, o pós-homem, o super-homem, todos esses mitos, eles pululam lá dentro da filosofia transhumanista, tá? O transhumanista assevera que a biotecnologia, a nanotecnologia e a neurotecnologia impulsionarão a humanidade para uma condição pós-humana. Assim que alcançar essa condição, o homem deixará de ser homem. Ele se tornará uma máquina. Então, matamos o homem. É uma morte ritualística. Matamos o homem. Tá? Isso é pura bruxaria, né, gente? Porque esse sonho era o sonho dos alquimistas. Os alquimistas queriam não transformar chumbo em ouro, mas transformar o homem em Deus. Então, o Deus do transhumanismo é esse homem-máquina. Quando nós todos nos transformarmos em homem-máquina, nós seremos deuses. Essa é a visão metafísica deles. Por isso é necessário matar o homem. Por isso é necessário adorar Thanatos. Mas nem todo homem vai se tornar homem-máquina, tá certo? Só os eleitos. É claro. Só os eleitos. Os outros. O que vai acontecer com os outros? Bom, esses vão ter que ser eliminados. Vão ter que ter a morte natural. Não a morte ritual, mas a morte natural. Como o espiritualismo, o transhumanismo retrata a relação entre a alma, que os transhumanistas reduzem a um mero padrão de informações, e o corpo físico, como um enorme erro cósmico. Certo? O homem foi um enorme erro cósmico, a criação dele. Né? O ideólogo transhumanista Bart Kosko é categórico ao declarar: olha o que esse cara fala, gente. A biologia não é destino. Jamais passou de uma tendência. Ela foi apenas a primeira maneira, rápida e suja, de a natureza efetuar cálculos computacionais com a carne. Os microcircuitos é que são o destino. Gente, medita aqui um pouquinho sobre esse negócio aqui, tá certo? Então, olha o que esse cara fala de maneira eloquente, né? De maneira claríssima. A biologia não é o destino. Não é destino. Então nós temos como ultrapassar a vida biológica do ser humano. E o que é o destino? O destino são os microcircuitos. A nanotecnologia. Mais uma vez, a tendência gnóstica para o suicídio torna-se evidente. De acordo com o transhumanismo, o homem só é possível tornar-se superior mediante o seu suicídio. Deixar de ser homem. Abandonar a natureza humana. Essa é a salvação do transhumanismo. Essa é a imitação da salvação que nos oferece nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Certo? Essa forma de irracionalidade em perpétua metástase e mutação deve sua existência à dialética do espiritualismo contra o materialismo. É provável que essa dialética tenha sido a que Tomás de Aquino procurou superar. Como filósofo cristão medieval, Tomás de Aquino, sem dúvida, não foi exposto a poucos pensadores gnósticos. Dotado de capacidade de previsão filosófica, ele teria reconhecido as conclusões lógicas do pensamento gnóstico
e suas ramificações futuras, embora fosse pouco provável, até para esse filósofo, tecer um prognóstico sobre a sua evolução. Tomás de Aquino asseverou que o dualismo de substância de Platão fora longe demais entre corpo e alma. Ele concordava com a tese de Platão de que a alma é uma entidade subsistente per se, o que é possível dada a sua capacidade de abstração separada do corpo. No entanto, ele discordou da afirmação de Platão de que a alma representa uma espécie e gênero de substância inteiramente independente. Essa tese torna acidental a relação entre a alma e o corpo. Não é a tese do Tomás de Aquino, né? De Platão. Né? Quer dizer, a relação entre corpo e alma para Platão é acidental e ruim. Acidental e ruim. Né? Assim, a morte não seria considerada uma corrupção substancial. Obviamente, a tese é falha. O problema decorre da má alocação categórica. Categoricamente, a alma pode ser considerada uma forma subsistente de uma substância, não uma substância primária. A alma é um mecanismo de energização do corpo físico. Ela anima a composição ilemórfica do homem. Ilemorfismo é a teoria de Aristóteles de que tudo o que existe é feito de matéria e forma. Tudo o que existe. As coisas inanimadas também. E no homem, essa matéria e essa forma é muito bem determinada. Né? A forma é a alma, que dá forma ao ser humano. Né? Esse que a gente vê andando pela rua. O corpo é adaptado segundo os parâmetros de sua utilidade empírica. Ele exerce uma função teleológica para a alma, uma função de fim. O corpo ao qual a alma está unida deve equilibrar todas as qualidades biológicas, suas qualidades biológicas. Caso contrário, estaria sujeito a constantes erros de cálculo empíricos. Embora tais erros ocorram, eles não são tão frequentes, porque o corpo mantém um delicado equilíbrio entre suas diversas disposições biológicas. Ademais, esse equilíbrio permite que o corpo corrija seus erros. Ao observarmos o corpo físico desse ponto de vista, descartamos automaticamente a ideia zombeteira que o gnosticismo faz de todas as coisas corpóreas. Ele destrói a representação do corpo ao interpretá-lo como impedimento para a alma e o reverencia como uma máquina maravilhosamente projetada. Essa é uma posição reiterada pelo rei Davi nas Escrituras. Abre aspas, de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. O filósofo cristão Ravi Zacarias recapitula, abre aspas, Jesus deixou claro que o corpo não é apenas informacionalmente diferente de outras quantidades, é propositalmente diferente. É por isso que a ressurreição é física em essência. O corpo é importante no sentido eterno, não apenas no temporal. Nós rezamos o credo todo dia e afirmamos que nós acreditamos na ressurreição dos corpos. Ao enfatizar a diferença proposital do corpo físico, Zacarias reforça a função teleológica que ele exerce para a alma. Em sua Suma Teológica, Tomás de Aquino ilustra a fundamental importância do corpo físico para a aquisição de conhecimento da humanidade. Por meio do corpo, a humanidade obtém dados sensoriais relativos às coisas individuais. Assim, o corpo constitui o componente passivo do conhecimento. Essa é a etapa fundamental da aquisição de conhecimento. É o alicerce sobre o qual repousa o componente ativo do conhecimento que corresponde à mente. Então, ao contrário do que afirma Platão,
O corpo é fundamental para nós descobrirmos a verdade. Né? Tomás de Aquino discorre a respeito. Questão 86 da parte 1 aqui da Suma Teológica. Eu não sei se eu não comparei a tradução aqui, mas a tradução, a ideia está boa aqui, exposta bem. Né? Tomás de Aquino, então. Nosso intelecto não pode conhecer de modo direto e primário o singular nas coisas materiais. A razão para isso é que o princípio da singularidade nas coisas materiais é matéria individual, ao passo que o nosso intelecto compreende abstraindo as espécies inteligíveis de tal matéria. O que é abstraído da matéria individual é universal. Consequentemente, nosso intelecto conhece diretamente apenas os universais. Esses universais que são negados pelo nominalismo, né? E pelo mundo moderno. Mas, indiretamente, porém, e por assim dizer, por uma espécie de reflexão, pode conhecer o singular. Porque, mesmo depois de abstrair as espécies inteligíveis, o intelecto precisa, a fim de compreender de fato, se voltar para os aspectos pelos quais ele compreende a espécie. Portanto, ele entende o universal diretamente, através das espécies inteligíveis, e indiretamente o singular, representado pelo fantasma. O fantasma aqui é a imagem na nossa mente. Né? E assim ele forma a proposição: Sócrates é um homem. Embora o nosso intelecto esteja preparado para absorver apenas os universais, tá certo? Ele tem a capacidade também de retornar ao singular. Porque Sócrates é um homem, homem é um universal. Mas a nossa mente tem essa capacidade de pegar esse universal e singularizá-lo em Sócrates. A capacidade, agora voltando ao texto do autor, né? A capacidade inata de abstração do homem é claramente demonstrada nas observações do apóstolo Paulo, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Romanos 1:20. Eu queria me deter aqui um pouco mais sobre Romanos 1:20. Se alguém tiver possibilidade de pegar uma Bíblia aí e ler, eu vou ler aqui uma parte maior desse Romanos. Eu vou ler de 19 para frente aqui, um pouquinho. Então, antes dessa citação que ele faz aqui de Paulo, Paulo diz: porque o que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto a eles, porque Deus lhe manifestou. Aí vem essa parte, Romanos 1:20. Na verdade, as suas perfeições invisíveis, tornadas compreensíveis depois da criação do mundo, consideradas pelas obras que foram feitas e que passaram a ser tão visíveis como a virtude sempiterna e a sua divindade, de tal sorte que são inexcusáveis. Não tem desculpa para as pessoas dizerem que não percebem isso. Tá certo? Continuando aqui, 21. Porquanto, depois de terem conhecido a Deus, não o glorificam como a Deus, ou deram graças. Antes se desvaneceram nos seus pensamentos e se obscureceu o seu coração insensato. Então, não há desculpa para dizer que Deus é incognoscível. Não há. Todos reconhecem Deus. Há os que não o adoram, que significa dar graças, né? E não o glorificam. Tá certo? Porque atribuindo-se o nome de sábios, se tornaram estultos.
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de figura de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de serpentes. Pelo que os entregou Deus aos desejos de seus corações, à imundícia, de modo que desonraram seus corpos em si mesmos, os quais mudaram a virtude de Deus em mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito por todos os séculos. Amém. Por isso os entregou Deus a paixões de ignomínia, porque suas mulheres mudaram o natural uso em outro uso, que é contra a natureza. E assim mesmo também os homens, deixado ao natural uso das mulheres, arderam nos seus desejos mutuamente, cometendo homens com homens a torpeza, recebendo em si mesmos a paga que era devida ao seu pecado. Cometendo homem com homem. A sodomia. Isso é muito interessante, essa parte aqui, porque Paulo fala exatamente o seguinte: a todos é dado perceber o Deus Criador, aos que negam. E esses caras aqui, os que negam, é que cultuam a cultura da morte. Né? Tá certo? E ele fala exatamente o que Deus faz com essas pessoas. Deus abandona essas pessoas aos seus desejos. Deus silencia frente a isso. Tá certo? Camila pergunta, o que são os universais? Os universais, isso aí daria uma aula, né? Daria uma aula. Existem 7 universais. O que nega o nominalismo, né? Mas aqui, a ideia de universal, sem entrar nas complicações filosóficas e teológicas, a ideia aqui é o seguinte: que tem que ser, digamos assim, lembrado sempre nessa discussão, né? A mente do homem, o intelecto do homem, ele está preparado para captar as ideias universais das coisas, e não a singularidade. Tudo que a gente vê, isso é característica do homem, não é do homem inteligente, ou do homem burro, ou do homem... Isso é característica da mente do homem. Tá? Ele capta os universais. Não? Quando eu identifico alguma coisa como mesa, eu identifico as singularidades daquela mesa que eu vejo a partir da ideia universal que eu tenho de mesa. Gato, cachorro, ponte, avião, mesma coisa. Nós só podemos nominar as coisas singulares porque nós conseguimos abstrair das coisas singulares uma característica universal dessas coisas. Né? Então, continuando aqui. Então, Romanos 1, capítulo 1 de Romanos é muito interessante. Né? Por meio da abstração, Paulo reconhece a finalidade intrínseca da criação. Quer dizer, através da criação que Deus nos mostra, através da diversidade da criação, que Deus nos mostra a unidade dele. Porque a única forma da gente perceber aqui a unidade de Deus é através da diversidade da criação. Porque a nossa mente humana, ela não está preparada para perceber diretamente a unidade de Deus, a simplicidade de Deus. Então Deus criou para nós o universo, para que através dessas manifestações diversas da natureza, nós percebêssemos a existência dele. E é isso que Paulo prega aqui, e insiste com os incrédulos da época dele. Né? Então, por meio da abstração, Paulo reconhece a finalidade intrínseca da criação. A natureza axiomática de tal finalidade deixa o homem sem justificativa para dúvidas e descrenças. Sem justificativa, são inexcusáveis, ele fala. O conhecimento dessa finalidade só é possível por meio da posse de um corpo físico, que foi divinamente desenvolvido pelo próprio Deus Todo-Poderoso.
Assim, o corpo serve a um propósito teleológico definido. Nosso corpo é absolutamente fundamental para nosso encontro com essa diversidade e para nossa percepção de que essa diversidade nos leva exatamente a Deus, simples, uno e trino. No entanto, a função cristã do corpo não é apenas ser um instrumento sensorial para a alma. Na verdade, de acordo com a cosmovisão cristã, o corpo físico é parte integrante da comunhão do homem com Deus. Zacarias comenta a respeito com eloquência, abre aspas. Em sua encarnação, a encarnação de Cristo, ele exalta o corpo, primeiro por ser concebido no ventre de uma virgem, depois assumindo a forma humana e conferindo-lhe a manifestação gloriosa do Deus encarnado. Então o corpo humano é tão extraordinário, é tão exaltado por Deus na encarnação do seu Filho, porque ele é capaz de receber o próprio Deus. Ele é capaz de possibilitar a encarnação do próprio Deus. Veja que coisa extraordinária. Não é? Assim, o corpo físico não é simplesmente análogo a um templo. Ele é o próprio templo. Zacarias explica. O cristão não vai ao templo para adorar. O cristão leva o templo consigo. Jesus nos eleva além do edifício e presta ao corpo humano o maior elogio, tornando-o sua morada, no lugar onde ele se encontra conosco. O apóstolo Paulo defendeu esse ponto de vista diversas vezes em sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios 6,15. Paulo diz, abre aspas, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Fecha aspas. Mais adiante, 1 Coríntios 6, 19, ele relembra essa mensagem. Abre aspas. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a nossa doutrina, ela é cristalina em relação a isso. Evidentemente, o corpo físico é de extrema importância para o cristão. Ele desempenha um papel fundamental de fornecer à humanidade o conhecimento de Deus, da forma como é possível o nosso conhecimento de Deus. Uma vez familiarizado com essa verdade, o homem pode começar a comungar com o Criador. Na comunhão, os mistérios da mente suprarracional do Senhor podem ser aos poucos explicados por meio da revelação. Não há gnose ou transformação do ser sensível da humanidade. Há apenas o reconhecimento do que estava óbvio na criação desde o início. Essa é a posição de Tomás de Aquino dignificou filosoficamente na sua Suma Teológica. Ele tinha uma dupla missão: reconciliar o corpo com a alma e restabelecer o templo da humanidade. No entanto, o cristianismo foi corrompido pelo nominalismo durante a Reforma Luterana, idealizado pelo franciscano inglês Guilherme de Ockham. O nominalismo rejeitou a elevada avaliação da capacidade humana por Tomás de Aquino e sua crença, confiante na estrutura ordenada e cognoscível do mundo natural. Ao rejeitar a estrutura cognoscível da criação, o nominalismo rejeitou também um Deus cognoscível. É evidente que um Deus incognoscível pode muito bem ser um senhorio ausente. Assim, o nominalismo foi o precursor do deísmo e, por sua vez, foi o precursor do ateísmo. A secularização havia começado. Então, veja, o Guilherme de Ockham,
ao rejeitar que o homem tem a capacidade de absorver os universais, ele jogou o homem na imanência. Na imanência. Né? Não na transcendência. E julgou toda a busca do homem pelas singularidades. Né? A ciência moderna ela é toda feita pela busca de singularidades e não do geral. Por isso que não tem nenhuma teoria científica que explique alguma coisa em geral. Só as singularidades. Tá certo? Essa consequência do nominalismo, talvez ela seja melhor vista no que hoje a ciência chama de física quântica. Né? A física quântica ela começou com a descoberta da estrutura atômica, da matéria, e foi desenvolvendo. E hoje nós temos na física quântica uma quantidade tão grande de subpartículas atômicas que é impossível você dar conta de alguma coisa no geral. Então a ciência moderna foi pegando detalhes cada vez menores, e foi dando àqueles entes que eles estavam descobrindo importâncias fundamentais, e esquecendo o geral. Não é isso? Esquecendo o que a gente chama de forma. Né? Então, um físico quântico vai analisar uma mesa, ele não vê mesa naquilo. Ele não vê a forma da mesa. Ele vê os átomos da mesa, ele vê as subpartículas dos átomos da mesa, ele vê as subpartículas das subpartículas das subpartículas da mesa. Ele perdeu a capacidade de ver o ilemorfismo da natureza. Certo? Então a física moderna ela é filha de Guilherme de Ockham. Simplesmente assim. Não? Por quê? Porque ele venceu uma briga. Ele venceu uma briga com os tomistas. Essa briga foi vencida de forma muito porca. Não é? Porque ele não venceu uma briga com argumentos. Né? Ele venceu uma briga com uma espécie de cancelamento dos tomistas. Né? Hoje a palavra cancelamento está muito em voga. Né? O que aconteceu foi que os nominalistas tomaram conta da universidade e começaram a cancelar os tomistas. Então, a Idade Média, ela começa a desaparecer da face da Terra com o nominalismo. Né? E a ciência moderna ganha força a partir do nominalismo. Não só a ciência moderna, né? Vocês vão ver que o Martim Lutero, ele é filho especial, filho querido de Guilherme de Ockham. O Lutero lia e era um grande admirador do Guilherme de Ockham. Né? Apesar de Guilherme de Ockham ser franciscano e o Martim Lutero agostiniano, ele adorava o Guilherme de Ockham. Né? Então, deixa eu ver, eu vou parar em algum momento aqui, mas vamos só ler mais um pouquinho, porque eu quero abrir também a discussão para vocês. Né? Então, Martim Lutero foi o agente inconsciente da secularização. Esse inconsciente aqui fica sob a responsabilidade dos autores aqui. Né? É compreensível que ele tenha buscado reformar a Igreja. Ao abrigo do catolicismo, a verdade tornara-se jurisdição de padres e outros autoproclamados mediadores de Deus. Isso aqui é uma crítica mentirosa da Igreja, né? Mas vamos aceitar aqui, pelo menos em termos de leitura. Né? No entanto, Lutero cometeu o erro de adotar o nominalismo como um dos principais fundamentos filosóficos de sua doutrina. Em The Western Experience, a experiência ocidental, né, os autores comentam, abre aspas, algumas das posições de Lutero tinham raízes no nominalismo, o movimento filosófico e teológico mais influente dos séculos XIV e XV, bem aceito em seu antigo mosteiro.
no mosteiro onde Lutero era o monge agostiniano, né? Na época em que as ideias de Lutero foram codificadas na Confissão de Augsburgo, o nominalismo já começava a cooptar o cristianismo. A rejeição pelo nominalismo de um Deus cognoscível alinhava-se às ideias supersticiosas da época. Por que o nominalismo rejeita a ideia de um Deus cognoscível? Porque ele rejeita a ideia de que a mente humana perceba os universais. Então, se a mente humana só pode captar as singularidades, e nada pode ser tirado da combinação dessas singularidades, como é que a mente humana vai poder ascender inteligivelmente até Deus? Impossível. Então, para o Guilherme de Ockham, né, é impossível fazer essa operação que Paulo fala aos Romanos, que a partir das manifestações da natureza, nós atingimos a Deus. Que essa diversidade da natureza, ela foi propositalmente criada para que nós, com a nossa mente, capaz de absorver os universais, chegássemos a Deus. Né? Então, Guilherme de Ockham, quando ele afirma que nós não temos a menor capacidade de abstração das coisas singulares para as coisas gerais, ele torna o Deus incognoscível. Não há possibilidade alguma de a gente absorver, da gente ter uma ascensão até Deus pelas coisas criadas. Então nós estamos aqui, Deus, ele não falava que Deus não existia, né? Mas Deus é incognoscível, nós não conseguimos conhecer Deus. Né? Certo? Então, ele abre também o espaço para o ateísmo, né? Como diz aqui, né? Ele é o precursor do ateísmo. Porque você partir de um Deus incognoscível, sobre o qual você não pode falar nada, você não pode conhecer nada, para a ideia de que não existe Deus, é um passo muito, muito pequeno, né? Tá certo? Um passo muito pequeno. Se tem um negócio aí que dizem que existe, mas que dele nós não podemos falar nada, que ele é absolutamente desconhecido para nós, tá certo? Essa coisa não existe, não. Como é que você vai provar que ela existe? Como é que um nominalista prova que Deus existe para um ateu? Não, é impossível. É impossível. Não é? Então, um Deus incognoscível dos nominalistas e um Deus não existente dos ateístas, dos ateus, não tem diferença nenhuma. Não é? Então, por isso que nós vamos encontrar, né, o ateísmo disseminado entre os cientistas hoje. Né? Hoje, praticamente todos os cientistas são ateus. Porque eles estão preocupados com as singularidades das áreas deles. Né? E do ateísmo para a feitiçaria é um pulo também. Tá? Um pulo. Porque as coisas sobrenaturais, elas estão um pouco se lixando para as concepções que o homem tem delas. Tá certo? E o demônio adora os truques que ele faz para cooptar os ateus. Né? Os ateus, eles têm uma tendência a ser feiticeiros, magos, uma coisa impressionante. Né? Na época em que as ideias de Lutero foram codificadas, já li isso aqui, né? Então, a última coisa que eu li é assim, a rejeição pelo nominalismo de um Deus cognoscível alinhava-se às ideias supersticiosas da época. Sem entender os problemas que se abatiam sobre eles, muitos camponeses atribuíram a antrópica peste negra à vontade divina. Partindo desse pressuposto infundado e chegando à conclusão lógica, muitos presumiram que Deus não fosse misericordioso nem cognoscível. É evidente que essas inferências ignoraram o sacrifício de Jesus Cristo, que representou o último ato da graça por parte de Deus. No entanto, a população supersticiosa estava começando a aceitar o novo retrato de Deus como um espírito deísta indiferente. O nominalismo apenas alimentou essas crenças. Invariavelmente, este viria a seduzir os que acabariam por se converter ao protestantismo. Então,
Deus, esse Deus incognoscível, ele é o Deus indiferente ao ser humano. Ele não é o Deus misericordioso. Esse Deus incognoscível, ele se aproxima muito da ideia de Deus dos muçulmanos, né? O Alá. Né? O nominalismo deve ter provocado nos cristãos muitas incertezas filosóficas, especialmente quando examinado com base em suas semelhanças com o humanismo. Aqui ele faz a citação de um autor. Embora estivessem frequentemente em desacordo, nominalistas e humanistas compartilhavam de uma insatisfação com aspectos da tradição intelectual medieval, especialmente com as abstrações especulativas do pensamento medieval. E ambos defendiam abordagens da realidade que se concentravam no concreto e no presente e exigiam uma consciência estrita do método. Saindo da citação, voltando aos autores, de repente o cristianismo estava impregnado de materialismo e de empirismo radical. A natureza oculta de ambas as posições filosóficas já foi esclarecida. O empirismo radical rejeita a causalidade, abolindo assim qualquer certeza epistemológica e reduzindo a realidade a um holograma que poderia ser manipulado por meio da feitiçaria, entre aspas, da ciência. O materialismo enfatiza a primazia da matéria, inferindo que o universo físico é um verdadeiro golem autocriado. Apesar de sua inequívoca natureza antiteísta, essas ideias começavam a se insinuar no cristianismo. Então, a situação medieval, pré-renascentista, né, com o nominalismo já dominando todo o universo acadêmico, né, tá certo? Todo o universo acadêmico, os nominalistas perceberam que eles tinham uma afinidade muito grande com os humanistas, né? Por uma atitude de protesto. Né? Tanto os nominalistas quanto os humanistas, eles tinham um profundo desprezo pelo modo medieval de raciocinar, um profundo desprezo pela forma que o medieval criou para discutir assuntos, quaisquer assuntos. Né? Qualquer um que leia a Suma vai perceber qual que é o modo medieval de discussão. Né? Os nominalistas e os humanistas se abraçaram, nesse momento, na rejeição da tradição intelectual do medievo. Ambos queriam destruir isso. Não é à toa que Lutero fez uma fogueira com os livros de São Tomás de Aquino. Né? Ele queimou em praça pública todos os livros de São Tomás de Aquino, né? Para mostrar esse desprezo que ele tinha pelo modo de raciocinar da Idade Média. Né? Aliás, o Lutero tinha um ódio também muito grande a Aristóteles. Né? Tá certo? Porque, claro, São Tomás de Aquino absorveu muitas das coisas que o Aristóteles dizia, né? E trouxe para dentro da cristandade essas ideias. Né? Tá certo? Eu vou parar aqui a nossa leitura, antes de falar de coisas de Lutero e de como que essa coisa vai desembocar no que hoje a gente vive como a cultura de morte, que vai muito além do aborto, tá? Vai muito além do aborto. O aborto é um componente dessa cultura de morte, mas vai muito além do aborto. E em relação a isso, em relação a essa questão do aborto, não é? Eu acho que esse texto vai abrir muito a visão de vocês em relação ao todo,
Quer dizer, nós vamos entender a questão do aborto dentro de uma perspectiva muito mais ampla da cultura de morte. Tá? Talvez essa segunda leitura vai fazer com que vocês entendam, caiam as fichas aí, né? De como é que a cultura do aborto se liga a várias coisas que nós estamos vendo acontecer neste momento no mundo, tá? Em vários segmentos de assuntos, não é? Como é que isso se liga com a cultura do aborto? Como é que a cultura, esse apoio e essa estruturação do aborto no mundo, ela é apenas uma das estruturas assassinas que nós temos hoje no mundo, né? Enfim, como é que ela é uma espécie de ela é apenas uma frente na adoração do Deus Thanatos hoje em dia. Tem muitas outras frentes. Nós vamos talvez nosso próximo encontro comentar. Eu queria agora ouvir, por favor, as observações de vocês, os comentários, perguntas. Professor? Sim. Quem é que está falando aí? Porque você não está aparecendo sua identidade aí? O Márcio Sheila. Ô, Sheila, você está com GU aqui? Não, tá errado, então. Eu tô lembrando, Márcio, que você fez uma palestra uma vez lá na igreja, depois da missa. Foi sobre a cultura de morte? Não. Acho que foi sobre ideologia de gênero. Ah, ideologia de gênero. É a mesma coisa. Tá, faz parte. É que alguém perguntou sobre os pais. Sim, a Camila. E me ocorreu um exemplo muito simples para explicar para as pessoas. Imagine uma pessoa que mora num sertão, um menino, e lá tem um cachorro, um vira-lata. E ela só conheceu esse cachorro. Depois ela cresce e vai para uma cidade grande e vai numa feira de cachorros. E lá tem de chihuahua até o dog alemão. Ela reconhece todos como cachorro. Por quê? Porque naquele vira-lata ela não captou a singularidade. Ela captou a essência de um cachorro. Exato. E é um cachorro. Então, se ela viu um cachorro, ela conhece todos, porque ela captou o universal. Aquilo que é próprio de todos os cachorros. Isso. Assim como uma vaca, como um cavalo, uma xícara, uma panela. Isso. Por mais diferente que ela encontre depois na vida dela, um cachorro absolutamente diferente, uma vaca diferente, uma panela, ela reconhecerá por quê? Porque ela captou o universal, aquilo que é próprio de todas as coisas, do gênero, daquela espécie. Isso. Isso é universal. E nós captamos sempre o universal. Nunca o particular. Tanto o individual. Porque você nunca é capaz de conhecer o individual. Nunca. O individual você não é capaz. Você só conhece o universal. Exatamente. Porque o universal tem a ver com a forma e não com a matéria. Sim. E porque o homem, ele tem essa capacidade. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade de captar a forma e não a matéria. São Tomás de Aquino, inclusive, falava: matéria é confusão. O homem não está preparado para captar as coisas da matéria. Eu concordo com a Camila, ela está falando, excelente explicação do Sheila. É exatamente isso. Quer dizer, o homem, ele capta a forma. E essa forma, toda vez que ela se traduz num ser que é composto de matéria e forma, o ser humano automaticamente ele chama aquilo, tá certo? Que tem a mesma forma daquele cachorro que ele viu. Mas ele não viu aquele cachorro da forma singular. Porque se ele visse aquele cachorro da forma singular, ele não reconheceria os outros cachorros. Seria outro cachorro. Beleza. Seria um animal. Seria um animal. Exatamente, é isso. Brilhante explicação. Brilhante. Muito bom. Ele
lateral. Ele vê uma vaca, ele conheceu uma vaca holandesa. Aí ele vê uma vaca Nelore, ele reconhece como vaca. Ele pode até se espantar, mas É, ele sabe que é uma vaca. Por que ele sabe que é uma vaca? Porque ele não captou a singularidade, ele captou aquilo que está em todas as vacas, isso, a forma. está em todos os cães. Ele captou o universal. Exatamente. E ele não precisa ver a vaca de todos os lados da vaca. Porque é inclusive impossível você ver a vaca de todos os lados. Ele pode ver uma fotografia de uma outra vaca, que ele vai falar, olha, é uma vaca. Ele Sim, pode ver uma vaca morta, que ele vai sim. falar, aqui tem uma vaca morta. Tá certo? Então, Então é a assim, melhor explicação do universal. é, É o que nós captamos. é exatamente o que o Aquela nosso... vaca mesmo individual ele não conhece. Ele só conhece o que há em todas as vacas, só o universal. É. De uma vaca só, ele conhece todas as vacas que existem no mundo Porque ele captou o que havia nela de vaca. de vaca. A vaquidade dela. Isso. Né? Perfeito, perfeito. É o que eu queria falar. Ótimo. Muito obrigado pela explicação. Mais algum comentário, gente? Professor, Ei, Cristina. eu só vou mudar de pau para cavaca, né? Vai, Já vamos lá. deu ideia da vaca. O senhor lembra que nós comentamos sobre a Santa Idelgarda de Bingen? Sim. Vou resgatar aqui o lado positivo da obra dela. Nesse comecinho, né, que o autor fala sobre a influência da visão platônica na negação do corpo como cárcere da alma, que isso influenciou, né, a filosofia inicial ali, né, Dos até padres da Santo igreja. Agostinho, pode-se Sim. dizer. Depois isso foi resgatado na modernidade, ali, a partir do iluminismo. Mas na Idade Média, alguns filósofos cristãos, e dentre eles a Santa Idelgarda de Bingen, eles alteraram um pouco essa visão. Tem uma obra dela, que é um desenho, eu não lembro o nome, que ela faz uma relação, chama de homem microcosmo. Uma das visões dela fala que o corpo ele tem e a estrutura do universo são correspondentes, a estrutura do universo é correspondente com a fisiologia humana, os atos humanos, como se podem cooperar ou não com a ordem do universo, que é um pouco do resgate disso, de que não é que sejam equivalentes, mas o corpo ele tem um valor. E até essa ideia da beleza, da harmonia, na Idade Média isso foi muito bem tratado. Tem um filósofo, João de Salisbury, que também ele tem um tratado sobre o corpo, a organicidade do corpo, aí ele faz umas referências do corpo com a política, tem umas coisas assim. Então é isso, o medievo ele foi sábio até nessas inferências, né, filosóficas, assim. A tradição medieval, ela fez essa coisa de igualar corpo e alma, dar valor ao corpo. É isso. Nós somos um composto. Nós não... A nossa constituição de ser humano, ela não admite a separação eterna do corpo e da alma. Né? Nós podemos ficar separados, nossa alma do nosso corpo, por um tempo. Só Deus sabe qual é, né? Mas a nossa constituição é ilomórfica. É ilomórfica. É forma e matéria. E é com isso que nós vamos viver, seja no céu, seja no inferno, depois do juízo final. Nós vamos estar com os nossos corpos. Eu, como você já sabe, eu tenho algumas modificações que eu vou sugerir para Deus no meu próprio corpo. Eu também. Eu tenho algumas observações estéticas em relação à minha pessoa, mas isso aí Nós vamos querer uns melhoramentos. Sim. Mas, professor, outra coisa que eu não sabia, eu não conheço muito sobre transhumanismo, e eu imaginava que esse pessoal que desenvolve essas teorias
que a ideia deles era assim, para nós o transhumanismo, a gente com plaqueta no cérebro, a gente seria um robozinho, né? E eles seriam os seres humanos normais, Não, usufruindo da natureza deles. não. E nós, os escravinhos mecânicos. A minha Não. ideia, então, era totalmente errada. E na verdade eles querem fazer as experiências conosco, né? Mas depois que a coisa tiver. Eles têm a esperança de que eles vão atingir o super-homem através da nanotecnologia. E aí, quando eles fizerem isso, eles serão os super-homens. E nós, a humanidade de modo geral, ela vai morrer numa quantidade que eles quiserem e vai ser mantido um número de seres humanos normais no planeta para servir a eles, né, que serão os super-homens, que serão os homens que já sofreram uma morte mística. Aliás, a questão da morte mística é uma coisa muito importante nos ritos iniciáticos das sociedades secretas. Então, e o transhumanismo está cheio de sociedade secreta, né? Certo? Morte mística? O que é morte mística? É uma espécie assim de você atingir um ponto nas seitas gnósticas, né? De que você já se tornou Deus. Então a sua aparência ainda continua de ser humano. Mas nesse estágio da iluminação completa do ser humano, você já é Deus e você já está liberto de todas as restrições físicas e morais. Os iluminados gnósticos, eles podem ser os homens mais depravados do mundo, porque a lei moral não se aplica a eles. Então, essa é uma característica dos iluminados. Eles não ficam assim minimamente incomodados com o fato de que quem está pensando isso agora vai estar morto quando esse negócio estiver resolvido? Mas o transhumanismo, mas o transhumanismo ele tem uma promessa de vida eterna. Porque depois que você transformar o corpo e transformar o corpo em circuito elétrico, o circuito elétrico, se não faltar energia, e se ele for mantido, ele vai funcionar eternamente. Ele não vai ter fim, não. Então, assim... Mas quem morreu, né? Mal. Mas é claro. Isso é uma alucinação, Cristina. E eles vão descobrir isso quando eles estiverem lá na porta da morte, né? Todos eles vão morrer, né? Exatamente. Então, assim, a morte, ela é, para esse pessoal, apenas uma coisa que não será o destino deles mais. Como a biologia não vai ser o destino deles. Quando eles falam assim, a biologia não é o nosso destino, é apenas um início das coisas, o que ele está querendo dizer é a morte mesmo. Não, nós vamos modificar essas coisas, nós não vamos morrer, não. Então, é a salvação e a perpetuidade da vida na Terra. É o velho, antiquíssimo milenarismo. Que agora a tecnologia parece fazê-lo sonhar, né? Professor? Sim. Existe um documentário do History sobre transhumanismo, que eles mostram toda a evolução do transhumanismo e passa, em dado momento, passa pela ideia de transmitir todo o conteúdo da mente para um computador. Sim. Então, no primeiro momento, você transfere a mente para um computador e aí ele está num corpo mecânico que pode ser atualizado, recomposto o tempo todo. Isso. Você eliminou a morte. Mas esse documentário ele vai ao extremo de cogitar a hipótese de você transferir isso para um corpo holográfico. Isso! Então é a morte do homem. Você se desprende da Terra. Isso. E aí você pode vagar pelo cosmos eternamente, alimentado pela luz solar ou coisa seguinte. Então a ideia do homem como Deus. Deus. É uma versão tecnológica da velha história da gnose.
dos ritos iniciáticos antigos. Os ritos iniciáticos, eles foram montados justamente para transformar o homem em Deus. Se vocês lerem alguma coisa sobre Madame Blavatsky, a Sociedade Branca, a Fraternidade Branca do Tibete, tudo isso aí é exatamente isso sem a tecnologia. Tá certo? A alquimia também. A alquimia, o sentido dela é esse. É o que eu digo no direito, quando as constituições nascem com aquela expressão todo poder emana do povo, é isso. Por eu falei, todos os aspectos, inclusive o jurídico. Esses aspectos jurídicos são interessantíssimos, né? Para se abordar sobre esse aspecto. Interessantíssimos. Mas o Leonardo levantou a mão aí. O professor, Sim. Boa noite. Boa noite. O cara da medicina, tá cheio de transhumanismo. Mas eu vou mudar bem o assunto aí. Diga. Porque teve uma coisa que me chamou muita atenção na sua leitura, que o texto é excelente, ele remete a várias referências importantes e as apresenta de forma muito boa e etc. Só que eu realmente fiquei bem incomodado, o senhor pontuou na hora que eu estava lendo, daquela crítica que ele faz ao caráter hierárquico da igreja, que daria, na visão dele, uma justificativa para o Lutero. Isso, exatamente. O que eu fico impressionado é dele ter chegado tão longe para descobrir tanta coisa. Descobrir não, mas para apresentar e dissertar sobre tantas coisas importantes em relação a esse tema e cair nesse erro tosco, professor. Porque a hierarquia, e ainda mais que assim, o cristianismo, se não for a única, é a melhor alternativa a toda essa questão gnóstica e provavelmente a única. E eles reconhecem isso. E ao mesmo tempo cai nesse problema da hierarquia, de não reconhecimento disso, que é um erro essencial, não é um erro histórico, não é um problema histórico daquele momento ali. Poderia ser os abusos das autoridades, etc. Pode. Mas a hierarquia, ela é um desígnio de Deus. Foi o pior argumento que ele usou para amenizar para o Lutero, né? Eu teria muito melhores argumentos. Chega na cara do gol, vai fazer o golaço e chuta a bola para fora do estádio. Você vê que coisa incrível, né? Você vê que, assim, eu imagino, por exemplo, eu imagino que essas pessoas aqui, esses dois irmãos, eles sejam, porque ele faz muita crítica ao protestantismo aqui, vocês vão ver no Lutero, eu acredito que eles sejam, digamos assim, uns católicos modernistas, enfim, meio renovação carismática, talvez, alguma coisa assim. Porque você vê, né, como é que o ser humano é confuso, né? Essas pessoas, o livro é excelente, inclusive, tem vários insights muito interessantes, mas tem essas derrapadas. Tem essas derrapadas muito, muito frequentes. E essa é uma delas que você notou aqui, né? A gente nota quando a gente lê. E é lamentável, né? Porque esse livro não é de um católico tradicional explicando pra gente as coisas. Por isso que eu sinto necessidade de comentar, né, as coisas com vocês, né? Para ver se trago um pouco para as questões fundamentais da nossa religião, né? Mas é verdade, eu sinto a mesma coisa que você. E é lamentável, só concluindo a minha impressão aqui, porque, ao cabo, no final das contas, o risco dele cair nesses mesmos erros que ele aponta, justamente por negar a hierarquia, é enorme. E se ele não cair, quem entrar por essa porta pode cair, mesmo com todos esses arcabouços argumentativos excelentes que ele apresentou para
contrapor a gnose, a cultura da morte, toda essa macumba que a gente estuda, que a gente reflete sobre ela com alguma frequência, porque está presente, a gente precisa entender para poder tentar evitar da melhor forma. Mas, assim, apesar disso tudo, a chance de cair nesse erro É muito grande. por esse próprio ponto aí, por esse próprio deslize, é muito grande. É muito grande. Você está certo. É uma coisa terrível mesmo. Por isso que a gente tem que ler esses livros com os vários cuidados, né? Para que a gente não embarque pelas partes boas do livro nas ideias meio enviesadas dos autores, né? Tá bom, professor, é isso aí, muito obrigado. Mas está certo, você está absolutamente correto. Professor. Sim, Sheila. A revolta contra a autoridade, ela pode ser identificada no princípio do ministro da Igualdade. O Isaac é revolucionário. A revolta, inicialmente com Lutero contra a autoridade papal, na Revolução Francesa contra a autoridade do rei, e no tempo moderno contra a autoridade do pátrio poder, e recentemente contra a autoridade da própria verdade. Claro. Ele tem a verdade, eu tenho a minha verdade. Ninguém tem uma autoridade superior. Que é, na verdade, uma revolta contra a verdade encarnada. É uma revolta contra a própria natureza. Isso então é gnose, contra o estado natural da talvez uma manifestação muito importante da gnose hoje uma manifestação gnóstica no nosso mundo nos vem através dos sistemas jurídicos legais, as constituições, são todas gnósticas. Todas gnósticas. Né? Então, assim, e vocês vão ver que, assim, como a gnose trata o corpo como a prisão da alma, a destruição do corpo é central na gnose. A destruição do corpo é central na gnose para libertar a centelha divina que tem dentro de nós. É a tal da centelha divina. É a tal da centelha divina. Então, a gnose, ela propugna que o Deus mau, que é o Deus do Velho Testamento, aprisionou a centelha divina no nosso corpo e nos fez nascer. Então, o nascimento de um ser humano para o gnóstico é uma coisa má. Então, todo o movimento, nesse caso abortista, é gnóstico por natureza. Tá certo? Outro dia eu vi um vídeo de uma moça jovem gritando numa manifestação, né, lá nos Estados Unidos, assim: "We like to kill babies." Nós gostamos de matar bebês. Isso é uma manifestação gnóstica, cátara, albigense. Os albigenses eram abortistas. Eles consideravam que o mais nobre a fazer com uma mulher grávida é fazê-la abortar, para não deixar nascer mais um ser humano com a centelha divina presa nele. Porque Deus estaria preso ali. Né? E se a gente não deixar nascer, Deus não fica preso ali. É simplesmente assim. Então, a cultura da morte é toda centrada na gnose. Toda. Por isso que a gnose é a metafísica do mundo moderno. Né? Então, todas essas coisas que a gente vê espalhada por aí, né, a cultura o louvor que se faz hoje, inclusive nas legislações, né, ao criminoso, né, a diminuição de penas, toda essa coisa, ela é gnóstica. Ela é gnóstica. Certo? Então, matar o ser humano é uma coisa nobre para a gnose. A eutanásia é um ritual gnóstico. Tá certo? Enfim. Mas tem mais coisas. No nosso próximo encontro nós vamos
ver essas outras coisas que tem no mundo moderno, né? Em termos de matança. Nós estamos vivendo hoje numa época de matança generalizada, né? Na humanidade. Então, mas no próximo bloco nós vamos, na próxima leitura, que será a última desse tema, nós vamos elucidar várias coisas, inclusive políticas internacionais e tal. Mais alguma observação, gente? Então, eu agradeço vocês a paciência, a presença, tá certo? E na próxima quarta, que será dia 27, né? Nós nos reuniremos de novo e faremos a leitura da parte final e os comentários da parte final. Se alguém tiver alguma coisa ainda para falar, por favor. Então, Deus lhes pague, tenham uma santa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.